Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Yara? Miguel, como é que estão? Como é que estão os integrantes desse canal aqui, que há muito tempo eu não vinha? Estamos aqui na luta, né? Aguentando o gado, é isso, né? A gente não ganha adicional de insalubridade, mas ganha risada, porque eles são até engraçados. Olha só, o debate hoje, a pauta hoje é a delação do Mauro Cid, né? Luiz, a gente separou, o Miguel separou aqui alguns trechos, mas antes de ir para a delação, eu queria trazer uma que acabou de sair do Eduardo Bolsonaro, gente. Esse povo, eles são viciados em mentira, né? Aí, essa micarê dos nazifascistas lá, essa CEPAC, os conservadores do mundo inteiro, tem um vídeo que eu não vou passar aqui, mas que o Steve Bannon fala que caso o Bolsonaro seja preso, ele vai acabar morrendo na prisão. E o Bolsonaro, o Eduardo do Bananinha, o deputado federal, ele já pesa na tinta, diz que ele vai ser assassinado na cadeia. E o próprio X, essa rede tóxica, avisa que isso não é verdade, que o Steve Bannon diz que ele vai ser enviado para morrer na prisão, no sentido de que a pena deve ser mais longa do que a expectativa de vida de Bolsonaro, e não que ele será assassinado na cadeia, como a postagem alega. E outro que eu também achei interessante, para poder fazer um combo para você comentar, é o Gustavo Gayer avisando que está enviando uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, relatando a tortura psicológica, coação, intimidação e ameaça de prender familiares que Mauro Cid sofreu na prisão, para falar exatamente o que Alexandre Moraes queria. Aí eu resgato aqui, né, o que eles acham que é direitos humanos, que é, na verdade, esterco da vagabundagem. E aí, Costa Pinto, conta pra gente o que você está achando aí dessas Olha suítes. só, Yara, Miguel, é muito engraçado, sintomático e revelador do despreparo desse povo, que nós sabemos que são uma horda de despreparados, esgrimir agora, mesmo que mentiras e distorções do que esse condenado Steve Bannon, condenado pela justiça americana à cadeia, né, está trazendo aí e tal. Ele é o ideólogo de um presidente, né, de um governo, de uma linha ideológica nos Estados Unidos, que está deportando para a prisão medieval de Guantánamo imigrantes ilegais que estão sendo enviados para uma prisão medieval, uma prisão que se celebrizou como um local de tortura e de prática de atos desumanos contra quem está lá. E também o Steve Bannon é o ideólogo do governo trumpista que no seu primeiro mês, na sua primeira semana, enviou o secretário de Estado, Marco Rubio, para El Salvador e fez uma transação, né, com o governo facínora de El Salvador, né, a ditadura salvadorenha, né, para o envio e a recepção em El Salvador de presos americanos, presos de alta periculosidade norte-americanos, né, que serão degradados, né, para El Salvador. Então, qual é a autoridade moral dessas pessoas que são os faróis, né, do obscurantismo dessa extrema-direita brasileira? Extrema-direita que agora está querendo construir, né, só na cabeça deles, está querendo construir a viabilidade futura do Eduardo Bolsonaro como o substituto
do próprio pai em mais uma aventura nacional, ou até, veja bem, a possibilidade de eles colocarem o Eduardo Bolsonaro como o sucessor do Tarcísio em São Paulo, na eventualidade de esse lado extremista da sociedade brasileira jogar o Tarcísio de Freitas para a disputa nacional em 2026. E isso tudo mostra o quê? O desespero do bolsonarismo em razão, face à magnífica estrutura jurídica da denúncia apresentada pela PGR e do timing midiático, do timing político, né, dos vazamentos, não, dos levantamentos de sigilo e da publicização dos depoimentos do Mauro Cid na delação premiada, né? E aí o Bolsonaro ele está tão atordoado que hoje aqui em Brasília produziu aquele depoimento, né, absurdo, aquele depoimento que por si é desqualificante, né, em que ele fala aquela maluquice, né? Não vou nem reproduzir aqui do que ele pensa sobre a denúncia que vai levá-lo à cadeia. Miguel? Muito bem, Lula. Bem-vindo aqui, não falei contigo ainda, boa tarde, muito bom recebê-lo aqui. A gente exibiu esse trecho do vídeo que o Bolsonaro fala que está cagando para a prisão, a gente até brincou, né, que é mais provável que ele vá cagar na prisão, não está cagando para a prisão. Né? E vai ter que limpar a privada, porque lá tem rodízio, tá? E que está cagado, todo mundo sabe, né? Inclusive o presidente Lula deu entrevista hoje, acho que foi hoje de manhã, né, em que ele fala em diarreia do Bolsonaro, porque você tem um trecho da denúncia da PGR em que fala que o presidente Bolsonaro tinha ciência do plano para matar o presidente Lula e também de sequestrar e matar o Alexandre de Moraes e o Alckmin, né? Você tinha uma figura muito próxima ao Bolsonaro, que era secretário executivo da Secretaria da Presidência da República, que era um cara chamado Mário Fernandes, general Mário Fernandes, juntamente com outros cidadãos, ficavam aí no WhatsApp fazendo planos macabros, né? E esse Mário Fernandes vivia na casa do Bolsonaro, né? Então, aí são os indícios aí do PGR, tem que ser mais investigado sobre essa questão aí, muito grave, né? E aí, tem os três. Hoje a gente tem a novidade que são vídeos, né? Bota um videozinho aí, só para a gente assistir um pouquinho, né? Pegar o clima do Mauro Cid falando. Bota o vídeo, Gui, Punhal Verde, que aí a gente comenta um pouco. Esse planejamento do Punhal Verde e Amarelo é a primeira vez que eu fui contactado para conversar sobre alguma coisa sobre esse respeito. Foi quando eu estava em Goiânia, eu ia comandar o Batalhão de Ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião de comando, para planejar já o ano de 2023 que ia entrar. Eram 2-3 dias de reunião e numa dessas noites, né, quando eu tinha acabado a atividade, eu fui procurado, né, pelo de Oliveira e pelo Ferreira Lima, né, que são colegas de trabalho meu, e a data foi entre 10 e 11 de novembro, né, 9, 10 ou 11 de novembro, né, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o Exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, né, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, né, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, né, e alguma coisa nesse sentido, né, e queria saber, né, o que eu sugeriria, o que eu poderia fazer,
Aí o que eu falei para eles foi, olha só, eu não tenho contato com manifestante, eu não tenho contato com liderança nenhuma, né? Eu não mantenho esses contatos nem com o pessoal dos manifestantes. E eles sugeriram conversar com o general Braga Neto, né? Que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato aí com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis. Né? Tá bom. Só queria ver esse trecho. Lula, você vê que o Braga Neto, ele é a figura central, né, na delação aí do Mauro Cid. Ele fala que o Braga Neto era o contato com os acampamentos. Ficou claro, né, com a denúncia também que os acampamentos eles eram totalmente monitorados pelo grupo lá do Bolsonaro, eles passavam informações, alimentavam a expectativa, né, para eles ficarem lá e tudo. Mas, enfim, né, é uma coisa grave. Aí, como é que você está vendo aí o impacto político disso no Congresso? Ontem você viu, não sei se você viu a coletiva da oposição, fizeram a coletiva com as plaquinhas, né, perseguido político, né, falaram que vão denunciar aí para os Estados Unidos, né, OEA, eles fizeram ontem uma grande mobilização nas redes, que é o habitat natural deles, né? Fizeram uma grande mobilização, várias pessoas, inclusive pessoas mais distantes desse núcleo central, mas que passaram pelo governo. Por exemplo, Marcos Sintra, que foi secretário da Receita no início do governo, depois demitido pelo Paulo Guedes, entrou nas redes comentando contra, achando um absurdo a denúncia e tal. O Ricardo Nunes produziu aquele Twitter, certamente, né, escrito pelo Carlos Bolsonaro, porque era um texto incompreensível. Eu não vi isso do Ricardo, vou procurar aqui. Era um texto meio incompreensível, meio maluco e tal. O Tarcísio Freitas fez, mas você não leu o Twitter do Ronaldo Caiado, né, que está mais afastado. Você não leu Twitter do Paulo Guedes, né? Não houve tweet do Paulo Guedes comentando isso, né? Nós não lemos tweets de pessoas de proa, né? Por exemplo, do Republicanos, né? Defendendo o Bolsonaro, né? Então, eu acho que essa invasão do habitat natural, ela teve algum efeito ontem nas primeiras 2, 3 horas pós-denúncia. Depois houve uma reação de pessoas normais, de pessoas que acompanham, e também de militantes de esquerda, de políticos de esquerda, tal, no ambiente, e aí a guerra foi se igualando da repercussão. Hoje, e aí vem a força desses vídeos liberados pelo Alexandre de Moraes, hoje a rede está absolutamente convertida, né, a favor da denúncia, a favor do julgamento. O pronunciamento em entrevista hoje, mais cedo, do presidente Lula pela questão do seguinte: olha, se eles discutem, se eles querem ter anistia de um crime sobre o qual nem foram julgados ainda, é porque eles não têm como defender a própria inocência, né? Quem é inocente defende o julgamento e defende a sua inocência perante o tribunal. Eles estão passando por essa fase e já estão indo para a anistia. Anistia que não vai prosperar, né? O que está acontecendo com a direita, com a solidez dessa denúncia, com a solidez, né, do texto construído pela PGR, e também com um aspecto que não pode passar batido, porque vai ter um preço, né, muito grande contra o Bolsonaro, que na denúncia o Ministério Público tem que apresentar
testemunhas de acusação para depor. E 2 testemunhas arroladas de acusação, arroladas pelo Ministério Público, são o ex-comandante-geral do Exército, né, e o ex-comandante-geral da Aeronáutica. Serão um general e um brigadeiro, né, 2 personagens de mais alta patente nas Forças Armadas, depondo contra o Bolsonaro, né? E esse depoimento será filmado, porque é assim, porque nós temos um judiciário transparente, será filmado, isso vai repercutir, e isso já começa a desagregar, né, o bolsonarismo nas redes e no trade político. Também a revelação, por essas imagens da delação do Mauro Cid, da venda de joias com a arrecadação de $86 mil, convertidos para a conta do Bolsonaro, via conta bancária do pai do Mauro Cid, né? Ou seja, aqueles que ainda havia, né, um percentual de inocentes úteis, né, do lado de lá, essa turma vai dizendo assim, fui manipulado. Né? Eles ouvindo o Mauro Cid falando que dinheiro em espécie era entregue no Palácio da Alvorada, em sacola de vinho, e sacola de vinho com dinheiro em espécie sendo entregue a general, a coronel do Exército, para eles operarem o golpe, né? Para eles operarem a destruição da Praça dos Três Poderes, das sedes dos Três Poderes, destruição que aquela turba, aquela massa manipulada, em certa medida, foi gratuitamente para lá. Mas, em outra medida, os militares que estavam engajados estavam recebendo a graninha deles para fazer a revolução deles, né? Então, a erosão da adesão ao bolsonarismo a partir dessas divulgações, né, ela já começa a se processar. E você precisa observar o trade político à direita, à centro-direita, ele está abandonando o bolsonarismo. Não é desprezível a frase do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diga-se a favor dele. No primeiro mandato dele como presidente do Senado, ele enfrentou o Bolsonaro em alguns momentos, ele foi perseguido pelo Bolsonaro em alguns momentos. Em 2021, no 7 de setembro de 2021, quando Davi Alcolumbre era presidente do Senado, o Bolsonaro assolou a massa contra o prédio do Congresso e falou expressamente mal do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na época, né? O Davi Alcolumbre disse ontem, olha, esse negócio de anistia não é pauta do Brasil. E acabou. Assim, foi aquela coisa, não é pauta do Brasil. Botou a tampa no caixão, né? Entortou o prego e despache-se, né? Não tenho nada a ver com isso, vamos tocar assunto sério, né? Aí, na Câmara dos Deputados, aonde nós temos um imberbe, né, inepto, né, presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, mas a situação, a tensão política ontem lá fugiu ao controle e produziu aquela balbúrdia, né, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota precisou gritar contra os bolsonaristas. Se você pegar o discurso do Hugo Mota naquele momento, ele é um esporro, em regra, contra os bolsonaristas que estavam ali desrespeitando a terceira secretária da mesa, né, é uma deputada do PT, né, e que estavam desrespeitando a autoridade,
né, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que eles estavam tentando impedir o Lindbergh, líder do PT, de falar do microfone de liderança, e isso inviabilizando a atividade legislativa. Essas pessoas não têm formação política, né? E o que vai ressaltar na condução desse processo por eles, o que vai realçar para a gente é exatamente isso. A direita não sobreviverá a essa condenação do Bolsonaro. Se quiser morrer, né, com ele afogado, num abraço de afogados na cadeia, porque a direita, a extrema-direita brasileira, ela esqueceu de qualquer projeto político. Ela pegou carona num projeto argentário, num projeto financeiro da família Bolsonaro e num projeto de poder do Bolsonaro, né? E para sobreviver, eles vão ter que se fraturar, se fragmentar. Então, eu não acredito numa união do país à extrema-direita, né, por uma resistência à prisão que é evidente que virá do Jair Bolsonaro. Luiz, é o seguinte, tem um outro aspecto aí dessa desconstrução da imagem, que é, quando você compara o jeito que o presidente Lula lidou com a prisão dele e o jeito que o Bolsonaro lida com a prisão dele, essa história de valentia, né, essas bravatas de muita coragem, esse machismo, né, e essa misoginia, e me chamou muita atenção o choro do Cid, é um trechinho curtinho, eu vou trazer aqui para a gente ver. Tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigado, tá na imprensa, mas eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. Pronto, pode tirar. Pode tirar. Então, aí é um combo, né, Luiz, que eu queria que você comentasse. É um bando de frouxo que não sabe enfrentar. Uma característica do Bolsonaro é largar o soldado ferido no meio da estrada, ele não carrega ninguém. Mauro Cid não é o primeiro, certamente não vai ser o último. E isso tudo vai desmontando esse mito, né, do bolsonarismo. Como é que você vê isso, esse processo? Yara, lembra que o Bolsonaro, no começo do mandato dele, ele chegou a gravar algumas lives que ele falava que gravava de dentro do closet do Palácio da Alvorada. Esperemos que tenha câmeras naquele closet, porque o Bolsonaro, né, na sequência da derrota, nos dias que se seguiram entre a derrota, né, no segundo turno e a viagem dele, certamente ele chorou também, como Mauro Cid. Ele chorou de medo, de paura, e chorou de nostalgia, né, do entorno que ele perderia. Pode até ter mordido a fronha e soluçado diante da Michelle, se ela estivesse com ele no quarto, né? Então, esses caras são, o que você falou, frouxos, né? E isso vai se tornar evidente agora, né? Um general que não foi denunciado, que não está na denúncia, aquele que foi o chefe da Casa Civil e depois secretário-geral da presidência, o Luiz Ramos, né? O general Ramos é um chorão, é um general chorão, né? Outros que são
né, bravateiros, né, que são violentos de fancaria, vão cair chorando, né, porque vão ter que depor no curso do processo, na instrução processual. A gente vai assistir a muito mais que isso, né? E isso vai desunir e revelar essa turma. E mais coisa virá, né? Por quê? Porque os militares, agora também há uma cisão nos comandos militares. É óbvio que a maioria, né, dos militares, das Forças Armadas, o pessoal que estava dentro dos quartéis, concordava com a linha que emanava do Palácio do Planalto. Mas agora há outro comando e está se fazendo uma depuração, né, das altas patentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E essa depuração vai ser acelerada agora a partir dessa denúncia. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência para os militares, de sobrevivência como instituição, de cada uma das armas, né? E uma coisa que me foi dita por um subprocurador-geral da República que conversou com esses comandantes militares no curso do governo Bolsonaro, com comandantes militares, com o Freire Gomes e com o Batista Júnior, que estavam contra, durante o governo Bolsonaro. E aí ele perguntou, mas por que vocês estão me contando isso? Por que vocês estão... por que vocês não estão aderindo, que era o mais fácil? E eles disseram, olha, é porque quando acabar o governo, nós temos divisões sobre o ombro e nós integramos uma força. E toda a nossa vida foi dentro dessa força. A gente vai ter que voltar para as vilas militares. A gente vai ter que voltar para dentro de nossas casas, né? O Bolsonaro, né, ele nunca foi leal. É só você ver a trajetória partidária dele, a trajetória política, a vida do Bolsonaro nas próprias famílias que ele constituiu. Ele nunca foi leal a nada e nem a ninguém. Era um projeto exclusivamente dele e, digo mais, nunca foi leal aos próprios filhos, né? Os filhos que hoje constroem pontes de lealdade, construindo seus próprios projetos políticos. Mas isso não faz parte, não fazia parte de uma tentativa de ascensão política do Bolsonaro, né? Então, como não há um cimento forte unindo todo esse grupo, eles vão desunerar a partir de agora com a força dessa denúncia. Não só a força da denúncia, mas o prazo curto entre a denúncia ser aceita ou não no Supremo, que vai ser aceita, e o julgamento. Porque o Supremo também está com um senso de dever cívico muito grande, né, e sabe que não pode cair no erro do judiciário norte-americano, que não inviabilizou o Donald Trump, né, a tempo de torná-lo o que ele é, um pária político, um pária da sociedade americana, né, mesmo que tenha tido a quantidade de votos que teve, né, porque o sistema tem... E olha que os pais da pátria americana, né, os federalistas, eles construíram sistemas de contenção à ascensão desses aventureiros e não conseguiram deter um personagem deletério, desastroso e trágico como Trump, né? O nosso judiciário, as nossas instituições vão conseguir. O Bolsonaro não conseguiu destruir a nossa estrutura democrática, mesmo estando na presidência da República, e olha que ele tentou, e tentou por anos, foram os 4 anos de governo dele, né? Ele tentou, ele foi derrotado dentro das regras. Então, eu acho que esse senso de preservação das instituições
está muito presente, pelo menos no judiciário e no executivo. Um executivo republicano, né, que está se portando dentro daquilo que era esperado das instituições republicanas. E, pelo menos no Senado, que é uma casa de contenção, né, daqueles terremotos produzidos na Câmara, nós também temos um pedaço da instituição legislativa comprometido com os princípios republicanos. Lula, tem um ponto que as pessoas comentaram, que eu achei interessante, é que nenhuma dessas manifestações da direita comentou o fato de que houve uma tentativa de golpe, né? Porque eles poderiam livrar a cara do Bolsonaro. Teve essa tentativa de golpe, teve isso é lamentável, mas o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Não fizeram, porque o que é realmente impressionante na denúncia é que ela traz uma avalanche de provas cabais, né? O que é a prova cabal? Áudios, prints de conversa, isso tudo com a geolocalização, onde as pessoas estavam, né? É o que é possível trazer de prova, uma coisa dessa, né? A menos que você tivesse que recriar a realidade e voltar no tempo para ver os caras fazendo aquilo, mas é o máximo de provas que eles conseguiram. E não teve uma reação a isso. E houve a tentativa de golpe, tanto que houve 8 de janeiro, houve 12, aquela noite de horror em Brasília, houve os acampamentos golpistas, houve o bloqueio de estradas, né? A gente tem uma miríade de vídeos de militantes bolsonaristas pediram intervenção militar durante meses e meses a fio. Nem isso eles têm coragem de mencionar, né, Lula? Não, isso. E tem um trecho aí do depoimento da delação do Mauro Cid, não sei se vocês têm ele aí reservado, em que o Alexandre de Moraes diz o seguinte, lendo um WhatsApp de um militar para o Mauro Cid, dizendo, esse militar fala assim para o Mauro Cid, a turma que comprou a carne, que pagou pela carne, né, quer saber se vai ter o churrasco mesmo. Aí o Alexandre de Moraes fala o seguinte, perguntando para o Mauro Cid, eu posso entender que a carne é dinheiro e que churrasco é o golpe. Aí o Mauro Cid responde, pode, é isso mesmo. Isso. Ou seja, tá tudo ali. Esses imbecis, eles tinham absoluta convicção que todos éramos imbecis como eles também. Assim, o pior dos idiotas é o idiota proativo, né? E o Bolsonaro estava cercado de idiotas proativos. Parece que ele fez um teste seletivo nas Forças Armadas e levou para dentro do Palácio do Planalto, levou para a esplanada, né, o suprassumo, né, da idiotia proativa que existia em Brasília. Lula, a gente tem que liberar você, mas gostei desse comentário, porque, nossa, você pensar que o general Augusto Heleno chefiava a GSI e a BIM, uma pessoa sem nenhuma noção do que é segredo, inclusive, né? Mas, enfim. Lula, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha a oportunidade de nos brindar novamente aí com sua presença. Maravilha. Obrigado, Miguel. Obrigado, Yara. Obrigado quem ficou conosco aqui. Obrigada, Lula. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.